Paz do Senhor, professores da nossa Escola Bíblica Dominical, da classe de juvenis. Com prazer que eu falo mais uma vez com vocês, pastor e professor Osiel Lourenço. Paz do Senhor, professor, professora, eu sou Leila Lourenço. Nós falamos aqui da cidade de Joinville, Santa Catarina, sob a presidência do nosso pastor Sérgio Melfior. Estamos aí agora na 5ª lição, avançando, né? Quase na metade. O assunto de hoje é a grande tribulação. Pois é, um assunto aí, né? Quem gosta de falar de tribulação, mas é um tema que aí faz parte da escatologia e é muito importante. Mateus, capítulo 24, versículo 21, é o texto áureo que vai dizer: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então vamos lá, os objetivos dessa lição, assunto quente hoje: conceituar grande tribulação, explicar como será a grande tribulação e mostrar para que serve a grande tribulação. Pois é, a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela adverte, ela ensina que haverá um período assim de muito sofrimento, um período assim de mais grande dificuldade, que não se compara aos outros momentos da história da humanidade em que houve sofrimento também. Então, talvez será o período de maior sofrimento, de maior calamidade. Generalizado. No mundo todo, né? É o chamado, então, a chamada grande tribulação. Que vai acontecer quando? Você pode até, professor, começar a sua aula perguntando: quando que irá acontecer a grande tribulação? Então, deixa os alunos responderem, né? E ela vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Né? Então, logo depois de Jesus voltar, muita gente aí defende de que o cristão também vai passar pela tribulação, mas não. A igreja vai ser arrebatada e depois se inicia esse sofrimento. Nós somos aquilo que a gente chama de pré-tribulacionistas. É até bom, podemos dizer isso, porque aos pré-tribulacionistas, aos pós-tribulacionistas, né? Mas nós, né, a nossa doutrina, nós acreditamos que nós, a Igreja de Jesus, não vai passar pela grande tribulação. Né? Seremos arrebatados antes disso acontecer. Então, a grande tribulação será o período mais terrível, né, sanguinário e difícil da história da humanidade. Né? Mas né, o que é a grande tribulação? Onde ela vai acontecer? Como ela vai acontecer? Então, esse é o assunto da nossa lição. Então vamos lá. Tópico de número 1 vai falar o conceito de grande tribulação. Né? A tribulação, na grande tribulação, ela vai corresponder àquilo que a gente chama da 70ª semana de Daniel. Nós falamos isso lá na lição 3. Então, lê lá Daniel capítulo 7, capítulo 9. Então, Daniel, né, fala de 70 semanas, de modo que há 69, né, semanas diz respeito à história da humanidade, a história, né, desde do pós-libertação do cativeiro babilônico. Então, a 70ª semana, a última semana, ela corresponde a 7 anos, que são os chamados períodos da tribulação. Né? Então, existem 3 anos e meio, a primeira fase, e a segunda fase também é constituída de 3 anos e meio. Que está lá, nós falamos sobre isso na última lição, né? Quando nós falamos de Israel, quando haverá aquele acordo, né? 3 anos de paz, se quebra, 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, se quebra esse acordo e começa aí a tribulação. Então, vamos pontuar aqui, que é importante, o que vai acontecer durante os 3 primeiros anos e meio, tá? É importante você pontuar, se você tiver um quadro, vai escrevendo. A primeira coisa, então, que vai acontecer vai ser o estabelecimento do reinado do anticristo e do falso profeta, no início já da grande tribulação, tá? Então, um ponto importantíssimo. O anticristo vai começar a reinar, assessorado, ajudado pelo chamado falso profeta, tá? Então, isso na primeira fase. Na segunda fase, ou seja, nos próximos 3 anos e meio, o anticristo vai dizer quem realmente ele é.
Porque no começo ele vai apresentar... Vai mostrar a cara. A capa vai cair. E no primeiro momento vai chegar todo legal, bonzinho e tal. Mas na segunda fase... Ele mostra quem realmente ele é, né? A personificação do mal, assim. E o que ele vai... Então, o que vai acontecer durante esse período onde que ele demonstra quem ele é? Ele vai começar a perseguir Israel. Vai começar a perseguir Israel, vai querer destruir Israel. E não só Israel. Todo aquele que não se curvar a ele. E aí acontecerá também... todas aquelas perseguições também com o povo cristão, né? Todo aquele que tem a Bíblia, como a igreja física. Então, serão momentos aí conturbados. Exatamente, né? Ou seja, essa segunda fase, os 3 anos e meio finais, serão realmente os mais conturbados, os mais difíceis, muito em razão dessa personificação do mal que é o anticristo. E essa segunda metade, como ela vai se encerrar? Como ela vai acabar? Ela vai acabar com a vinda de Jesus, só que uma vinda não como arrebatamento, mas essa segunda vinda será uma vinda visível. Nós falamos sobre isso já, Todo olho verá. Todo olho verá. Né? Com os anjos, a trombeta, será lindo. Israel, diz a Bíblia, né? Israel estará onde? Estará num lugar chamado Vale do Armagedon, cercado lá por inimigos. Então Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, então no final da grande tribulação, e vai lá, digamos assim, aniquilar, né, os inimigos de Israel durante esse final dos 3 anos e meio. Então isso é muito importante pontuar essas questões. Né? Primeira fase, manifestação do anticristo. Segunda fase. Na primeira fase é um reino pacífico, digamos assim. De aliança, de aliança, de paz. Mas no final, nos 3 anos e meio final, é de guerra, de perseguição, e que vai encerrar com a volta visível de Jesus. Nesse tópico 1, professor, pergunte ao seu aluno o que ele tem feito na vida dele, se preparando para esse momento. Nós fizemos uma brincadeira aqui na lição 3 com vocês, ali no início do vídeo, né, onde nós fomos arrebatados. E esse arrebatamento não se sabe, ninguém, qual é a hora. Nós brincamos na terceira lição, mas isso poderia acontecer de fato nesse exato momento, né? Então, pergunte ao seu aluno, né, como ele tem se preparado para a vinda do Senhor, como ele tem se preparado para o arrebatamento. Ele tem sido uma ovelha separada, né? Ele tem se santificado, e oriente um pouco o seu aluno das coisas que ele pode fazer nesse tempo para que ele seja salvo, para que ele seja arrebatado. E que essa tem que ser uma preocupação de todo cristão ao tempo todo, né? Desde o nosso levantar até o nosso deitar. E isso quer dizer o quê? Sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós fazemos, sobre aquilo que nós pensamos, né? Sobre aquilo que nós agimos em todas as áreas de atitudes. Não adianta estar vestido ou vestida com roupas, né, assembleianas, mas o coração está peludo, né? Então, nós precisamos cuidar do nosso exterior, mas principalmente do nosso interior, porque é lá que Cristo nos vê verdadeiramente. Até porque ninguém quer ficar aqui para viver isso aqui tudo, né? Deus me livre. Ninguém quer ficar aqui. Então, no tópico de número 2, a manifestação do anticristo. Então, ele vai se manifestar. Então, esse anticristo ele tem 4 grandes características que serão identificadas na época da grande tribulação. Vamos então falar dessas 4 características. Característica número 1, será um homem de carne e osso e um líder político mundial poderoso. Não uma pessoa comum, carne e osso, e ele vai ter essa característica de um líder político que vai agregar o mundo diante de si. Todo mundo vai conhecer, saber quem que ele é. Exatamente. Então, é uma liderança mundial. E o tópico 2 já vai ter a ver com isso também. O anticristo exercerá domínio sobre todos os povos, com a proposta de restabelecer a ordem. Então ele vai chegar e vai dizer, não, eu sou alguém que vai colocar ordem no mundo todo. O mundo todo está em desordem, desorganizado, mas eu, vai dizer, né, eu tenho esse poder, essa capacidade de restabelecer a ordem mundial. Não precisa falar para o seu aluno, mas isso está dentro lá da unificação
das igrejas, a moeda, de ser uma moeda única, um governo único, né? Esses 3 tópicos está dentro ali dessa organização do anticristo, né? Então, essa domínio global. E terceiro, que eu acho muito interessante, né? O nome anticristo. Porque os alunos podem até perguntar, mas por que anticristo? Né? Isso é interessante. O que é um anti? Anti é o oposto, é o reverso. Então, quando fala de um anticristo, anti no sentido que ele vai perverter, inverter os princípios do reino Que de já Deus. tem isso. Muitas pessoas falam, o anticristo vai vir, vai... Mas, professor, nós conversamos algo assim diariamente diante das notícias que nós nos deparamos. Muitas pessoas acreditam de que o anticristo ele ainda vai vir, né? Só que quando nós nos deparamos com acontecimentos que homens têm se comportado no dia a dia, nós já vemos que o espírito do anticristo, ele já se manifestou no nosso meio, né? Diante de crueldades que são realizadas com outras pessoas, decisões que são tomadas, né, dentro de leis. E nós não estamos falando do Brasil, nós estamos falando globalmente, né? Coisas que acontecem também do outro lado do planeta que nós não compreendemos, não entendemos. Aí, como as pessoas se espalharam no mundo, saíram dos seus lares e grandes decisões assim que afetam assim o dia a dia de muitas pessoas. Então, o espírito do anticristo, ele já se encontra, né? Ele se encontra e ele atua através de seres humanos, mas a pessoa física ainda não se manifestou. Mas lembrando que quando fala de espírito do anticristo, não é o espírito, esse espírito do anticristo, né? Espírito aqui é no sentido de mentalidade, de estilo, né? Que é usada por ele, de comportamento, né? Então, de fato, o próprio João já fala isso, né? Que os espíritos, né, do anticristo já estão entre vós. Então, assim, a mentalidade, ou seja, aqueles que pervertem o ensinamento e os princípios de Cristo, né? Mas o anticristo, o personagem anticristo, é aquele assim que vai conseguir fazer isso na sua potencialidade maior. Ele vai perverter e vai inverter os princípios de Cristo. Porque a palavra anticristo significa isso, aquele que inverte, aquele que perverte os ensinamentos de Cristo. E o último, né, ele terá um assessor, o anticristo. Sabia? O assessor dele vai ser o falso profeta, que vai ser um líder religioso. Tá? Misericórdia. E o tópico de número 4, 3 aí, uma coisa mais prática, você pode até, não sei, fazer uma cartolina, levar para os seus alunos, vai ser a abertura dos 7 selos. Então diz lá, né, que Jesus foi o único, um livro, né, lá, Apocalipse, o único que podia abrir aquele livro, né, era Jesus. E quando ele abriu aquele livro lá, né, houve também a abertura dos 7 selos. E cada vez que um selo daquele foi aberto, meu Deus, veio, né, virar, né, no futuro, né, é morte. Vamos aqui, primeiro selo. Vamos lá. Uma falsa paz ficada pelo cavalo branco. Segundo selo, uma terrível guerra mundial. Terceiro selo, fome global. Quarto selo, morte em grande escala. Quinto selo, mártires. Sexto selo, tremor de terra. Né? Sétimo selo, né? 7 trombetas. Enfim, né? Será assim, quando esses 7 selos se abrirem... A cada selo, nós estamos falando de grande número de pessoas que irão sofrer, né? Morrer. É terrível. Então, será terrível. Então, selos aqui tem a ver então, com esse momento da história, com essa virada da história, que vai começar a acontecer uma série de eventos que serão dificílimos durante a grande tribulação. Mas a nossa alegria é que nós não estaremos aqui, estaremos com Jesus. Né? Mas quem ficar vai experimentar todos esses isso aqui. Tem todos esses selos, e daí no último selo, que é o 7º selo, aí tem o toque das trombetas, e após as trombetas, o derramamento das 7 taças, né? Ou 7 pragas. Exatamente. Então, tópico já de número 4, nós vamos falar também um tópico importante que é a marca da besta. Diz Apocalipse que durante a grande tribulação haverá então um tipo de transação comercial estabelecida, de modo que poderá comprar ou vender
apenas quem tiver uma determinada marca, né, da besta em si. E essa besta ela tem um número simbólico que é o número 666, tá? Então as pessoas receberão uma marca. Hoje, né, com o advento aí das redes sociais, da internet, o que a gente vê de gente especulando sobre isso, porque aquilo é a marca da besta, aquele chip é a marca da besta, aquele código de barras é a marca da besta. São especulações. De novo, a Bíblia não diz o que é essa marca. Ela só diz aonde ficará. Exatamente. Na mão ou na testa, mas ela não especifica. Que marca que é essa, a gente não sabe. Então, se a gente não sabe que marca que é essa, a gente não diz que marca que é essa. Mas que haverá uma marca, haverá. Pode ser um chip? Pode. Mas a gente pode falar que será um chip? Não podemos afirmar que é. Tá? Então, isso aí será algo também tenebroso, tá? Então, só poderá... Imagina... Aqui, então, os que ficarem estarão numa grande encruzilhada. Por quê? Porque diz que aqueles que receberem a marca da besta é como se tivessem estabelecido uma aliança com ela, então estarão perdendo a sua salvação. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que não tiverem a marca da besta não vão poder comprar e nem vender. Ou seja, então, a pessoa que ficar, ela vai estar numa situação muito complicada mesmo, né? Então, todos aqueles que estiverem aqui durante a grande tribulação, de fato, será um período de grande tribulação mesmo, de grande sofrimento e de grande dificuldade. Mas para a nossa alegria... Para a nossa alegria. A nossa alegria, nós estaremos onde? Estaremos na chamada As Bodas do Cordeiro. Estaremos, né, com Cristo, a igreja, a noiva de Cristo, participando lá, né, de todas as belezas dos céus nas bodas do Cordeiro. Então, professor... Esse último tópico pode deixar aí muitos alunos preocupados ou ansiosos. Lembrando que a nossa preocupação diária deve ser de que a gente seja arrebatado antes dessa grande tribulação. A nossa preocupação não deve ser ali de como será a tribulação, mas de que a gente seja arrebatado, né, antes da tribulação. E o arrebatamento é algo particular e individual, né? A própria Bíblia relata, né, de um casal, vai o outro pode ficar, né, dentro de uma família. Então, a nossa preocupação diária deve ser com a nossa salvação, com o nosso interior e com o nosso relacionamento com Cristo. Então, não deixe seu aluno ansioso sobre isso, né? Minha mãe vai ficar, meu pai não vai, porque muitos costumam não ter pais cristãos, ou até ele mesmo por algum ato que ele fez. Então, concluindo essa lição, faça uma oração com o seu aluno para que ele se acalme. E depois, se alguns quiserem, você pode ali tirar dúvidas dele, tudo bem? Então é isso, professor. Estamos então terminando mais esta aula, tá? Deixa uma dica aqui também que é importante na aula. Acho que quase não se faz isso. Mas se não terminar da aula, você sentir de Deus, até de fazer um apelo para quem quer aceitar Jesus, faça. Porque vai que numa aula dessas alguém aceita Jesus de verdade, com o coração quebrantado, né? Quebrantado, pode ver tudo isso, aceita Jesus, né? E vai para o céu viver com Deus. Então, encerramos aqui. Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada e abençoadora também. Grande abraço. Até semana que vem.